Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. Eu toda hora tô trocando as coisinhas. Se você assistir no YouTube, eu espero que esteja bonito, pelo menos o ambiente, né? O host, a gente já não garante, tá? Mas eu me esforço, sou um esforçado. Bom, olha, estamos numa onda de segurança nesse podcast. Mas, pra gente não ficar falando sobre a mesma coisa, vocês falarem, eu já vi esse assunto, não vou clicar nesse episódio. Sempre é outra pessoa, você que faz isso, para, tá bom? Eu penso em outras perguntas também. Ou pergunto pro ChatGPT. Por que ninguém mais pensa hoje em dia, né? Tá bom, então o episódio de hoje é especial. Por quê? Normalmente, né, na média aqui, eu já tô abaixo da média. Mas hoje a régua subiu demais. Hoje a régua tá lá em cima, porque é a primeira vez que eu vejo que eu converso com alguém que no LinkedIn tem o Lattes. Se você não sabe o que é Lattes, como eu descobri há pouco tempo, tá bom? O que é Lattes e não tem nada a ver com cachorro, eu vou te apresentar primeiro quem tá aqui, nossa convidada, e depois a gente lê o extenso currículo dela, tá bom? Lara Xavier, seja muito bem-vinda. Conta pra esse mundo, se alguém não te conhece, quem é você? Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar por aqui. Então, eu sou Lara Xavier. Tô um pouco conhecida, né, no mundo do TI por observabilidade. Então, ando palestrando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Eu sou engenheira eletricista e hoje também eu sou formada em TI, né? Tenho aí 10 anos de atuação no ramo de TI, então já iniciei lá como dev, suporte, fui passando por todas as cadeirinhas até chegar no DevOps e hoje especialmente especialista em observabilidade. Que da hora, parabéns pelas cadeiras, parabéns pela carreira, inclusive, né? A gente se encontrou na última vez no DevOps Days Rio de Janeiro. Acabou de acontecer, pessoal. Se você não é do Rio, não foi, deve ter na sua cidade. Eu espero que tenha. Se não tem, chama o Gomex e fala pra ele, tô juntando uma galera, vamos fazer um DevOps Days na minha cidade. Eles vão dar um jeito e o DevOps Days brota. Que é muito legal. Olha, pra você que tá assistindo aí ou que acompanha a gente nunca foi, vá num evento. Não precisa ser especialmente no DevOps Days, de repente não tem um aí próximo, mas vá num evento, né? Conheça as pessoas, principalmente, eu acho que as pessoas que vão, não sei qual a sua opinião, pode ser a primeira pergunta aqui, Lara, que não tem nada a ver com observabilidade, mas na sua opinião, é secundário as palestras nos eventos? Porque pelo menos o DevOps Days, diferente do TDC, por exemplo, que tem workshop, e aí você senta para aprender alguma coisa, numa palestra, você tá ali para ter um insight, de repente, tipo, puta, eu vou anotar isso aqui que eu vou pesquisar quando chegar em casa, né, e sei lá. Mas o networking, para mim, é que muda alguma coisa no seu próximo dia. Como é para você esse lance de eventos e etc? Então, eu praticamente posso dizer que minha carreira como DevOps, ela nasceu também no DevOps Days. Porque eu tinha saído da área de desenvolvimento, de suporte, e aí eu tive o contato com o primeiro DevOps Days, que foi aqui o de Aracaju, que eu tô morando hoje, inclusive. E dentro dele foi que eu comecei a enxergar um mundo de possibilidades. Então, assim, as palestras, elas foram secundárias, porque elas me mostraram o quanto eu tenho a aprender ainda e otimizar meu trabalho. Mas, de fato, lá eu conheci muitas pessoas que, assim, já trabalhavam indiretamente comigo e que a gente não tinha esse contato, né? O home office acaba segregando um pouquinho. Uhum. E também comecei a ver o DevOps em outros ramos, não só no financeiro, que eu estava na época. Uhum. Então, assim, isso foi crucial para sair da caixinha mesmo. Que legal, que legal. De Aracaju, né? Você conhece a Lanai? Conheço. Olha só, um abraço, Lanai. A gente tá com saudade de você trabalhar com a GitHub. Mas coisas da vida. Poxa. Culpa do LinkedIn. Para de ficar roubando as pessoas que trabalham aqui. Ih, rapaz. Conheço a Lanai. Inclusive, ela me deu total apoio pra vir pra cá. Nós somos amigas hoje em dia. Ela saiu de uma empresa que eu tô trabalhando hoje também. E acaba que a gente sempre tá trocando figurinhas, sempre tá se motivando, né? Acho que é muito importante também. Uhum. E tem projetos futuros, inclusive. Juntas por aí em DevOps. Que da hora, que da hora. Estamos ansiosos e vou buscar saber disso em primeira mão e trazer fofocas. Mas olha, eu falei do Lattes aqui porque você é uma pessoa muito estudada para idade que você tem, que eu não faço ideia qual é, mas é menos que eu, que já tô aqui acabado. Mas olha, gente, entra lá no LinkedIn dela e dá uma olhada nesse Lattes, tá bom? Meia hora rolando, mas eu queria passar para
uma pergunta que é, você é formada em engenharia elétrica, certo? Isso. Que aí elétrica, eu fiz um ano de engenharia elétrica só para descobrir que só lá na frente que você escolhe, né, ser eletricista, se você vai puxar cabo ou se você vai fazer protoboard. É isso, você vai escolher lá pra frente. Exatamente. Olha aí, viu? Funcionou. Mackenzie, um abraço. Nunca mais eu passo nessa rua. Mas, então, além de TI, você estudou engenharia elétrica. E aí, o que eu mais gostei ali foi sobre neuropróteses 3D. Então, eu queria saber como que sua carreira foi virando para isso. E depois eu tenho mais perguntas. Então, vamos lá. Tudo se inicia na Federal da Bahia. Né? Eu sou baiana, então eu sou natural lá da ilha de Paulo Afonso. Então, lá tem o curso de engenharia elétrica por conta que a ilha ela foi construída para a Chess, para a companhia da Chess. Então, a cidade praticamente é em torno disso. E aí, o que acontece? No meu ensino médio, eu já fiz ensino médio técnico em informática. Então, já gostava da área, já comecei a ter meu primeiro contato ali com estágio e tudo mais. E aí, depois disso, eu prestei vestibular, passei medicina, não consegui cursar por alguns motivos de... ainda tá no processo de finalizar o ensino médio e tudo mais, não consegui. E aí a segunda opção era engenharia elétrica, porque eu já estava em casa, né, praticamente. Então fiz engenharia elétrica. Nesse meio caminho, sempre tem aqueles programas de iniciação científica, iniciação tecnológica. E aí nesse meio tempo eu comecei a procurar algo que, poxa, eu quero terminar engenharia e para que lado eu quero ir? Eu não quero ir pro campo. Eu não quero ir pro campo, eu gosto de TI, de projetos, de automação, então vou procurar alguma coisa ali. E lá no laboratório de física, no Lab 9, eu consegui unir duas paixões, né? Inicialmente, que era a informática, para fazer ali a manipulação de imagens 3D e a programação, e consegui unir um pouquinho da pesquisa com medicina, que aí vai para esse lado de, prótese 3D para quem? Entendeu? Então... tem pessoas que têm muita dificuldade em adquirir essas próteses, os materiais são muito caros, assim, a autonomia, né, todo o preconceito que elas sofrem diante da sociedade, tudo isso é minimizado, né, qualidade de vida também. Então eu parti por esse lado, então vamos estudar qual a tendência, o que é que tem até hoje, quais materiais a gente pode trabalhar para melhorar ali a resistência dessas próteses. Então foi mais ou menos nesse caminho. E aí, depois desse projeto, eu acabei entrando em um de tecnologias assistivas, inclusive. Que aí também tinha esse viés de automação, era um protótipo para crianças cegas. E aí, teve uma repercussão, a gente fez em algumas escolas por lá para ver o impacto. Foi bem legal também. Que legal, parabéns. Olha, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo esforço. Obrigada. Tenho certeza que não foi fácil. E aí, a minha pergunta agora pra gente caminhar para a observabilidade é como essas coisas se conectam, né? Como você saiu, né, de engenharia elétrica e fez todo esse caminho e o amor pela medicina, inclusive, e aí você foi para observabilidade, que aparentemente tá distante aí, né? Então, como elas ficaram tão próximas? Um pouquinho distante. Então, terminei engenharia elétrica, né? Só que nesse meio tempo, o que acontece? Eu trabalhava e estudava, e eu trabalhava com TI. Então eu já atuava lá na área de saúde da prefeitura de Paulo Afonso. Então tudo que era sistema eu tava lá envolvida. Pandemia, inclusive, eu tava lá. Parabéns. Lutando dentro dos setores e todo dia fazendo exame, mas assim, deu certo, né? E aí acabei em engenharia elétrica, comecei a fazer projeto. Então eu fazia projeto elétrico, projeto de SPDA. Só que eu olhei assim, poxa, eu tô esse tempo todo em TI, eu gosto de TI. Engenharia elétrica aqui pra mim não tá tendo tanto futuro quanto eu pensava. E se eu fizer uma graduação também pra contemplar TI e seguir por esse caminho? E aí foi quando as oportunidades foram surgindo, né? Eu já tinha uma graduação, então eu fui chamada para uma oportunidade de desenvolvimento Java, já tinha ali uma experiência, fui. E quando eu cheguei lá não era bem Java, era DevOps. Que foi justamente no Banco Estadual de Sergipe, em Aracaju, no Banese. E aí foi lá que eu comecei a entender como é que funcionava o meu código, que funcionava só na minha máquina. Como é que eu fazia toda a pipeline, como é que eu estruturava tudo. E aí, nesse meio caminho, fui pro DevOps Days, vi algumas coisinhas já sobre Kubernetes, sobre monitoramento, até que meu chefe chegou e falou o seguinte, olha, hoje a gente tem muito incidente e a gente precisa colocar monitoramento. Eu vou separar as duplas e cada um vai trazer uma POC de alguma ferramenta
pra gente começar a ver o que dá pra fazer. E aí eu tive que começar a estudar Zabbix. Eu nunca tinha visto na vida. Tá bom. Comecei a estudar, subir no ambiente, a gente foi monitorando aos pouquinhos. E aí foi que eu comecei a ter a sair da caixinha, tipo assim, cara, eu posso monitorar qualquer coisa. Eu posso automatizar essas ações a partir dos meus alertas. Então, tipo assim, eu não vou precisar abrir 4 terminais e investigar 4 terminais de log. Não, eu posso só filtrar pelo erro e descobrir, tipo assim, de uma forma mais fácil. Então, foi assim que começou ali o caminho de observabilidade. Legal, legal. E de lá pra Grafana Champion. Parabéns, hein? Você... Uma responsa, hein? Olha, que responsa, hein? Que legal. Olha, então, eu curiando, né, as coisas que você fala e escreve, eu queria começar com uma pergunta sobre observabilidade, mas falando aqui sobre autoinstrumentação versus autoinstrumentação e personalizada também, né, do OpenTelemetry versus os agentes que os players todos têm. Porque na minha cabeça não faz sentido a gente falar de observabilidade e falar de uma coisa padronizada, porque as aplicações não são padronizadas. Então, quando a gente, qualquer palestrinha, qualquer história que você vai começar com observabilidade, vai falar 3 pilares, log, trace e métricas. Todo mundo vai falar isso, eu já falei, a Lara já falou, tem todo canto. Coloca no YouTube aí, observabilidade. A primeira página é só dos 3 pilares. Com certeza. Mas aí, não faz sentido eu dizer... nós vamos coletar o padrão, mas as aplicações não são padrão. Os logs, então, nem se fala, né? Se tem uma coisa que não é padronizada, é log. Nossa, deu até uma coceira. Então, e aí pra mim parece que quando a gente tá usando isso padronizado, a gente tá dando um passo para trás, voltando pra monitoração clássica, que aí todo mundo monitorava do mesmo jeito. Mas as aplicações não são do mesmo jeito. Justamente por isso a gente caminhou para observabilidade. Exato. Me diz aí. Então, na palestra até do DevOps Days Rio, eu tentei frisar muito isso, né? Que as pessoas acreditam que ferramenta faz milagre, não é bem assim. Né? Você partir para um vendor, porque o vendor vai me entregar tudo já monitorado, tudo auto-instrumentado, tudo como IA. Gente, isso não existe. A IA, ela pega padrão, mas o padrão, ele vem de onde? Porque nos maiores clientes que eu entro hoje, a gente faz o discovery de tudo que tem de métrica, eu recebo as queixas, quais as dores eles têm, mas o ponto é, o que é normal e o que não é normal? Porque assim, o padrão traz isso. O padrão diz que, nossa, uma duration de 500 milissegundos é muito alto. Mas a depender da aplicação, a depender do segmento, pode ser normal, já pode ser exorbitante. Então, assim, antes de vir, né, a ferramenta, eu sempre defendo, ela sempre é um meio. Porque antes de tudo isso tem que ter o processo, você tem que entender o que você quer saber. O que é que você quer que a observabilidade te responda? Porque tua aplicação está caindo? Beleza, tem algumas métricas que vão te entregar isso. Se o problema for outro, tem outras métricas também que vão entregando. Então, assim, ainda é muito difícil sair um pouco disso, né? Dessa ideia de que é muito fácil, instrumentou em 2 cliques e tá tudo pronto. Não é bem assim. Precisa de uma dedicação, né? Pois é. E aí, conectado a isso, parece pra mim que a primeira saída que as pessoas tentam apontar vou mandar tudo que eu tiver, né? Então, logs, vou mandar tudo indiscriminadamente, porque caso eu precise, vai estar lá. Ou, só falta eu ir para os insights aqui, mas eu já tô mandando tudo. Primeiro que você vai ficar pobre. É a primeira coisa. Seu cartão vai estourar no primeiro mês, tá? Mas, partindo do princípio que é o cartão Black do seu patrão, e eles vão descobrir isso daqui uns 3 meses, beleza. Então, me parece a atitude mais idiota que existe. Não tô chamando ninguém de idiota. Desculpa, idiota. Mas é um caminho errado. Não quero dizer errado porque eu não sou o dono da verdade. Mas é um caminho que não vai te levar ao melhor dos lugares ou minimamente eficiente. Certo? Certo, não vai levar mesmo, porque o que acontece? Até a psicologia também explica um pouquinho disso, né? Quando você tem muitas opções, muitas informações, você acaba se perdendo um pouco sem saber qual é o melhor. E isso acontece também na observabilidade. Então, achar que tem muita métrica não quer dizer que você tem tudo, porque você vai começar a olhar várias coisas e no fim
você não tá sabendo ali o que é que vai te responder, entendeu? Você tá olhando pra uma coisa, pra outra métrica que não vai responder aquilo que você quer. Mas no fim do mês a conta vem, né? O brinde vem. Então, assim, outro ponto que eu vejo muito, não é instrumentar por instrumentar. Qual o diagrama da tua aplicação? Não existe na maioria dos casos. Então, quando você consegue identificar isso, você sabe exatamente, essa aqui tá precisando de uma prioridade, a gente pode colocar tudo. Nessa outra aqui, não tá acontecendo nada, então vamos pegar uma métrica mais básica, né? Vamos utilizar o RED pra gente conseguir acompanhar ali pelo menos o mínimo, se tá tendo algum impacto nela ou não. É ir por camadas mesmo, e aos poucos, é monitorar os problemas que você já conhece, e depois você vai partir para o que você não conhece, que aí é onde a observabilidade vai começar a entrar para te responder. Eu li em algum lugar você falando sobre esses dois lances, RED e USED, é isso? Isso. Eu não conheço. O que seriam? É fácil de explicar? Até eu consigo? É fácil. São conceitos similares, assim, só que eles são aplicados para vertentes diferentes. Então, por exemplo, o RED ele é aplicado muito para aplicativos em geral. Então, assim, é o Rate, Errors e Duration. Então, eu quero saber ali quais são as minhas principais flags, né? A duração, a taxa de requisições e a quantidade de erros que está tendo ali no meu log, no meu trace. Então, isso é importantíssimo para você começar a investigar, começar a encontrar ali qual o ponto de falha. Já o use, ele é mais utilizado para infraestrutura, mas é os mesmos conceitos de utilization, saturation e erros. Só que ele é aplicado de uma forma diferente. Da hora. Então, são conceitos também da Google, tá? Bem difundidos. E aí muitas pessoas acham que é tipo assim, não tem muito a ver. Tem, só que eles são focados em diferentes focos. Aspectos, isso. Da hora. E aí, quando a gente está falando de observabilidade, normalmente a gente tende a ir para as aplicações. Talvez infraestrutura ainda está se monitorando hoje clássico, como se monitorava antes, né? No máximo, tem uns logs, ou estão mandando eventos do Kubernetes para algum lugar, e aí tem um olho lá. Mas normalmente a gente está indo para as aplicações. E aí, me parece que isso sai um pouco da mão, vou chamar, do SRE, eu ia chamar de DevOps, do SRE, sai um pouco da mão do SRE para ir para a mão do Dev, porque ele precisa instrumentar a aplicação. Porque por mais que o time entenda o que a aplicação faz, de repente o SRE pode estar junto, né, num time ideal, né, que do Spotify, numa squad que funciona. Olha só. Então, todo mundo sabe o que aquela aplicação faz, todo mundo pode participar do desenho do mapa da aplicação e etc. Mas parece para mim que instrumentar a aplicação propriamente é coisa do dev. Eu tô errado, o SRE precisa aprender, só fica na mão do dev mesmo, por onde a gente vai? Então, como é que eu posso explicar? Tem vários cenários aí. O pessoal realmente acredita que é no dev, e a gente, como SRE, muitas vezes a gente direciona para o trabalho em conjunto com o dev, justamente porque o dev sabe o versionamento da linguagem, o versionamento de tudo que ele está utilizando. E isso, se falando, por exemplo, de OpenTelemetry, isso é muito crucial, porque a depender da versão da tua aplicação, a instrumentação, a auto-instrumentação, ela não vai funcionar. Então, o time, ele compreende qual é o objetivo da aplicação, onde é que ela está e tudo mais, mas não sabe te informar ali, tá em qual SO, qual é a versão do Java, tem framework, não tem, como é que tá essa integração. Então isso está muito mais próximo de quem está instrumentando, e até aquela conversa do log também, né? A categorização do log, então ela fica um pouquinho na parte do dev. Mas é o que acontece. Muitas vezes o dev, ele tá ali fazendo o código dele, ele não tem conhecimento de observabilidade. E aí fica, joga pro outro. Então, assim, o que é que eu costumo fazer, né? Eu listo ali quais são os pré-requisitos. Preciso que tu me informe versionamento, onde é que tá o servidor de aplicação, com quem é que ela interage, tudo certinho, tá em container, tá em Kubernetes. Informou, eu já preparo o arquivo. Então, assim, a instrumentação, o que é que eu quero coletar como SRE? O que é que eu preciso ver daquela aplicação? Qual o pipeline que eu vou colocar ali no OpenTelemetry para me trazer? Quais os endpoints da minha stack? O dev não é obrigado a saber isso. Então, assim, faz um trabalho de 4 mãos. Eu vou te passar aqui um arquivo, vou te passar qual as bibliotecas, o que é que você precisa colocar. E aí você coloca e a gente faz o teste. Funcionou, pronto. A partir daqui, eu já consigo dominar. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Infelizmente, ainda tem um pouco da cultura, que eu acho que é um dos maiores calos hoje,
mas assim, costuma funcionar. Mas aí, nesse caso que você está dizendo, aí você tem a possibilidade de pegar o RED da aplicação, mas coisas a mais que você quisesse, por exemplo, sei lá, alguma coisa personalizada da aplicação, se for uma empresa aérea. Quantas passagens a gente está vendendo, coisas de negócio, sabe? Que tem que, em teoria, conhecer a aplicação para saber de onde tirar essas informações. E até um cuidado extra de para onde eu estou mandando, né? Porque, de repente, né, alguém pode pegar um dado que, em teoria, seria um log só, ou você está mandando um log para XY aí, e tá vazando informações que não deveria. Né? Então, tem essa diferença, assim, quando você prepara esse arquivo, você está pegando algo mais simples, o RED ou o que mesmo? Autoinstrumentação. Autoinstrumentação. Falta coca. Bebam coca. Água não tá com nada. Sempre resolve. Então, tem esse cuidado, sim, dependendo da estrutura. Então, por exemplo, eu estou colocando só no agente do OpenTelemetry, então eu estou colocando ali as informações da aplicação que eu quero. E aí, se eu estou enviando para um collector, é no collector que eu vou começar a configurar como ele vai enviar isso para a minha stack. Então, hoje tem um conceito de tenants, né? Então, eu consigo diferenciar ali, segregar quem pode ver o quê dessas informações. Então, quem pode ver tal log, quem pode ver aquela métrica ou aquele trace. Então, a gente já consegue ter esse cuidado mais de segurança. Quanto às informações de negócio, assim, normalmente elas podem vir da aplicação, mas se ela for só uma aplicação dentre as várias do negócio, ela ainda não entrega tudo. Então, aí vem um trabalho um pouquinho mais apurado, que é olhar aquela aplicação que foi instrumentada, olhar um outro banco de dados mais voltado para o lado financeiro e tudo mais, para a gente começar a correlacionar. Por exemplo, na queda daquele link, exatamente naquela janela, quanto foi perdido de vendas? Então, tipo assim, quantas vendas foram recusadas no banco de dados no final, né? Então a gente consegue já estimar ali, aproximadamente você teve uma perca aí de 2.000 por minuto. Então a gente já consegue entregar isso. Da hora. Então, porque aí você já consegue partir mais para insights, isso. Né? Do que está acontecendo, e aí trazer informação mais inteligente, vou chamar assim, porque não só o log, né? Tomei 300, 500 por hora aqui. Né? Eu ia falar por minuto, é muito, né? Por hora, né? Então, tipo, essa informação não quer dizer nada, né? Até para quem decide ou para quem precisa priorizar uma melhoria ou uma task, ou sei lá, até para você dizer pro seu chefe, olha, a gente precisa resolver esse problema aqui antes que isso piore. Tá acontecendo só de madrugada, ou tá acontecendo umas 2 por dia, daqui a pouco de 2 passa para 20 e 2.000. Então, trazer essas informações para cima, aí isso, eu sei que hoje a gente já tem até times de observabilidade, né, dentro de algumas empresas, mas na realidade do restante do mundo, dos normais aqui, isso iria para onde, né? Quem normalmente você encontra que vai trabalhar nisso, né, nesses dashboards, nessas informações mais inteligentes, assim? Então, normalmente eu que fico com essa centralização, porque o que acontece? Eu recebo todas as informações no back-end, trato lá na plataforma de observabilidade, e aí qual o ponto? Eu normalmente trato a visualização para quem? É o dev que vai usar esse dashboard, então é um dashboard específico para ele. Então eu vou trazer ali métricas de JVM, coisas mais específicas para ele ver. Eu subi uma implantação agora, o que aconteceu? Qual erro que está trazendo aqui? Perfeito. Se é o NOC não quer saber de log, não quer saber de muita coisa, então tem que ser algo mais prático, uma palavra-chave, uma cor, então tem que ser o mais prático possível, mais limpo. E aí, a parte analítica, claro, fica com os gerentes, né, lá do time. Agora, a parte de negócio, aí já é um dashboard à parte, porque a gente consegue mostrar o valor. Eu lembro que a Natália Granato fez uma pergunta sobre isso lá no DevOps Days, sobre como mostrar o valor da observabilidade, porque normalmente nós somos bombeiros, né, na maioria dos casos. A gente só aparece na hora que tá tudo pegando fogo, cadê a métrica? Cadê a métrica? Não é bem assim, tem que ter um planejamento pra gente conseguir entregar com excelência. E como é que a gente mostra esse valor? Segregando informação. Então você tem que saber o público que você está direcionando e ver qual a melhor forma de entregar aquela correlação. Porque senão não adianta, assim, se eu mesmo vai olhar um log, ele não tem a paciência, o tempo para entender o que aquilo está querendo dizer. O trabalho da CRE é justamente esse, é correlacionar para trazer uma
uma disponibilidade maior. Então, como é que você traz disponibilidade? Trazendo a métrica certa e direcionando para quem precisa corrigir. Então, é bem esse ponto. Eu entendo isso que você está falando sobre trazer a métrica certa, e agora fazendo um paralelo com backup. Não fez, na hora que você precisar, não vai ter. É isso. Não adianta, seu chefe pode ir lá te agredir fisicamente. Não vai, um backup não vai brotar. Se você não fez, não vai ter. Em observabilidade, ou em grande parte das coisas em TI, eu acho, raras exceções, você precisa pensar em algo antes, para que isso aconteça, né, no seu futuro ali. Né? Na hora da War Room, você pode só abrir o dash e olhar. Aí eu queria saber se você tem, ou fuçando em mais coisas suas, tem um roadmap, né, de observabilidade. Eu tenho. Eu tô colando ele aqui do meu lado. Você que tá assistindo no YouTube, toda hora que eu olho para cá, ó, é porque eu tô colando. Pegando a colinha. Exatamente. Não é a coca. Nossa, não. Tu falou agora do backup, eu só lembrei da camisa do pessoal do CoFops. Exatamente. É por isso que eu faço crossfit. Tô brincando. É isso aí, olha aí. Tô brincando. Vamos fazer uma de observabilidade, Lara. Precisamos. Não mandou a métrica certa, a gente resolve em 5 minutos lá fora. É isso. É isso. Ai, meu Deus. Tá bom. Sobre o roadmap, então, vamos ao primeiro passo, então. A gente falou que não adianta mandar tudo, mas também continuar postergando, né? Também não é a melhor estratégia. Então, qual seria a estratégia que você tem utilizado e visto, assim, que funciona melhor para quem está tentando começar? Assim, olha, eu vou pegar a task de observabilidade aqui e vou tocar pau. Pronto. Então, o primeiro passo é entender que problema você quer resolver. Tipo assim, não vem com, porque eu acho que tem algo estranho no domingo à noite. Peraí. Vai dormir, querido. Pô. Você acha isso onde? Baseado em quê? Tipo assim, não é assim. A gente também não tem uma bola de cristal, né? Então, por exemplo, eu quero saber por que tá tendo tanta desistência em um certo período do dia. Tem muita gente aqui desistindo compra. Isso é um problema claro. Então, assim, tem o problema claro. Depois que você tem o problema claro, pronto, agora eu consigo trabalhar aqui em cima. Então, eu consigo fazer perguntas, né? Muito do SRE é ser curioso. Então, assim, onde é que ela tá? Onde é que essa aplicação tá? Ela tá envolvendo quem? Que linguagem é? Começa a catar os pré-requisitos. A depender do que você consegue instrumentar, tem alguma coleta? Tem algum monitoramento? Tem. Quem é que tá monitorando isso? Ou não tem? Então, pronto, não tem. A gente vai começar a pensar o que é que a gente consegue coletar de acordo com a versão. É um legado? Se for um legado, tem uma estratégia. Se não for um legado, a gente vê uma outra forma, né? Então, a gente vai adequando. E aí, dentro disso, quais as métricas que eu preciso? Por exemplo, o Trace é maravilhoso. Ele entrega ali todo o caminho da tua requisição, você vai conseguir ver, só que assim, Trace também ele é custoso, né? Porque você está recebendo ali várias requisições em milissegundos, e aí você tem que ter uma infra boa para aguentar. Então o ponto é, que problema você quer resolver primeiro? E aí depois você passa a ver se o que é que faz sentido. Por exemplo, eu quero olhar um endpoint de checkout da minha aplicação, porque aí eu vou ver se tá demorando muito tempo, se a duração tá muito longa para encerrar. E aí, se a duração tá muito longa, quantas requisições tiveram? Foi o dobro, foi o triplo? Ou foram poucas? E aí você passa pro erro. Então, tipo assim, qual foi o erro que deu exatamente nesse momento que tinha uma duração muito alta, chegou a 2, 3 segundos, e eu tava ali com uma taxa de 500 solicitações por hora? Qual era o erro que eu tava tendo aqui com maior frequência? Então, você começa aí traçando esse caminho. Pronto, já descobri isso aqui. Foi infra, aparentemente. Foi infra. É Java. Tem métrica de JVM? Não tem. Habilita. Não, se é Java, não foi infra. Se é Java, não foi infra. Não vem com essa. Então aí você vai começando a procurar ali o fio da meada mesmo. Sim. Vai começando a desenrolar o que é que tá faltando ali pra você descobrir o que é que não tá. E por aí vai. Tá bom. Antes de ir para um passo 2, então eu queria saber, você citou o legado aí, né, se está no legado ou não, e você também falou sobre versões, né, das aplicações para instrumentar, e tem coisas que não são suportadas. Então, abrindo um parênteses para o legado aqui, porque eu sempre ouvi que o legado é quem paga as contas para a inovação. O legado continua bancando ali, funcionando, né? E a inovação, né, o que a galera está escrevendo em Node, tá gastando aqui antes de começar a ganhar
alguma coisa. O que a gente tem, ou se tem, para observabilidade do legado e se tem como conectar essas duas coisas, né? A observabilidade que eu tenho na minha aplicação, de repente, no meu Spring, né? Que tá novinho, um Javinha bonito, e o meu Java 6. Nossa! Que é uma delícia, que tá rodando, tem uma sala... Que pesadelo! Tem uma sala de servidor só para rodar um microservicinho em Java 6. Sobe rápido, tranquilo. Tranquilo. Então, quando eu chego nesses casos, que são bem difíceis e são muito comuns, inclusive, né? Eu vejo que tem uma resistência muito grande ainda. O que é que acontece? A gente volta um pouquinho para o monitoramento. Tipo assim, quais são os problemas conhecidos de versões legais? E a gente começa a filtrar por eles, né? Então, assim, eu volto lá para os Zabbix mesmo. Ele faz coleta JMX, ele consegue ali filtrar um logzinho, uma coisa que eu ainda não consigo colocar um OpenTelemetry da vida. Então a gente vai seguindo por essa abordagem e aí a gente vai começando a conectar. Eu tenho um API Gateway na frente, então, mas o API Gateway eu já consigo colocar o OpenTelemetry. Eu já consigo colocar uma auto-instrumentação, porque ele tá num cluster, ele tá em outro lugar. Então, assim, é dessa forma que a gente vai começando a puxar as métricas de qualquer forma, né? Não dá de um jeito, vai ter que dar do outro. E aí, muitas vezes, o que o monitoramento simples não responde, o API Gateway pode responder. Se aquela rota ali está tendo algum problema, de fato. Então, às vezes, faz aquele caminho inverso para chegar lá. Legal. Que faz sentido até, porque eu acho que a estratégia que eu mais gosto de evolução, vou chamar assim, né? Quando você tem um legado e precisa evoluir assim, é de estrangulamento, né? De você ir matando tudo que você vai precisar resolver, você vai construindo satélites, né? Isso. E aí, normalmente vai começar por um API Gateway, né? E conecta as coisas para elas se falarem ali. E a gente volta pro SOAP, pro barramento. API Gateway e barramento, gente, é a mesma coisa, tá? Só deu outro nome e cobrou mais caro. Exatamente. Eu fui numa reunião esses dias, sei lá, esse ano. Eu fui numa reunião e um cara falou sobre barramento. E eu tive que buscar lá na memória, barramento, o que era mesmo barramento? Mas eu me lembro, tá? Barramento é API Gateway, gente, tá? Você que tá rodando todas as suas APIs aí e não tem gerência de nada. Quantas conexões? Quem conecta? Quem não conecta? Olha aí, barramento. Como é que tá o timeout? Tá derrubando quantos? Exatamente. Tá tomando uma surra das IA que estão indo com o crawler ali, ó. Nem tá sabendo. Boa. Eu tenho outra pergunta sobre os Zabbix, né? Você que é uma amante dos Zabbix, tem a tatuagem dos Zabbix ou não? Não tem. Não é igual o mano lá que tem a tatuagem da AWS, né? Eu faria uma dessas se o Jeff Bezos viesse tatuar em mim. Aí tudo bem, aí eu faria. Aí vale a pena, né? Ali no escondidinho. Se eu pudesse voar com ele lá no foguetinho da... Como chama a cantora que foi com ele? Katy Perry. Se eu pudesse ir lá no foguetinho com a Katy Perry, tudo bem. Me perdi. Zabbix. Desculpa, pessoal. Zabbix. Quando a gente está falando de OpenTelemetry, a gente está falando de coisas open source, Cloud Native, novas. E o Zabbix, ele pode ter se adaptado ao mundo Cloud Native, porque, assim como eu, ele já tá com uma barbinha branca. Ele já tá nesse jogo faz um tempo. Polêmicas. Porque antes de existir a observabilidade, o Zabbix já estava nesse jogo, olha, há um tempão. Como que o Zabbix, então, ele tá, né, continuando na anedota aqui, como ele tá jogando hoje com OpenTelemetry, com observabilidade de verdade, saindo do clássico que ele já fazia, e fazia muito bem. Mas como ele tá fazendo com o novo, assim? Então, cara, eu sempre gosto de falar, assim, que eu sou bem agnóstico. Tá, então, assim, eu dou exemplos de ferramentas que eu trabalho no dia a dia, mas a observabilidade é muito isso, monitoramento, né? O que para necessidade de quem? Não tem muito... E o Zabbix, eu também acho que ele executa, assim, o papel dele de monitoramento de uma forma muito, muito boa e muito madura, né? Pelo tempo que ele tem de casa. Mas eu sinto, e eu já comentei até no webinar da própria Zabbix, que eles ficaram um pouco parados no tempo em relação à PM e observabilidade. Uhum. Então, hoje, eles pensam em trazer nas próximas versões aí uma integração com o OpenTelemetry. E aí eu fui correr um pouquinho atrás disso, porque o que acontece? Eles colocaram que, nossa, a gente vai fazer uma integração para trazer os traces. Então, eu fui aí mergulhar por esse lado, sabe? Então, eu vou brincar aqui um pouquinho, vou ver o que eu consigo fazer. E aí tem um vídeo
que eu acabei lançando junto da JLCP, que teve até um burburinho palestrei na conference sobre, que é uma integração já com o OpenTelemetry. Uhum. Porque o OpenTelemetry tem muito disso. Então, o que eu fiz? Eu conectei o OpenTelemetry numa aplicação de teste. Ele começou a pegar os traces dela, eu ficava lá gerando loucamente no cluster, e eu joguei para um Parametrics. Pronto. Uhum. O Zabbix foi lá pelo método HTTP, leu tudo, e aí, desde então, comecei a tratar. Então, eu criei um templatezinho, comecei a filtrar ali o que eu queria pegar de quem, ou gerei uma discovery. Funcionou. Então, assim, eu acredito que eles vão tentar partir por esse lado, né? Tipo, vamos criar um template, vamos tentar trabalhar com a descoberta de métricas. Uhum. Mas o ponto é, eu ainda vejo que eles estão começando a andar muito em armazenamento, né? A gente sabe que banco de dados não tem banco de dados que aguente um ingest de métricas, de logs e de traces, né? Então eu vejo que ainda é um paradigma a ser quebrado, que é a infra dos Zabbix. Então acho que eu vejo muito por esse lado. Vai levar um tempinho, mas eu acho que o caminho mais curto para ele seria justamente fazer essa integração com o OpenTelemetry. Tentar aproveitar o que ele já consegue trazer e trabalhar com os processamentos. Eu acho que é como dar um pulinho, assim, pra não ficar tão atrasado, né? Sim. E que não faz sentido querer reinventar a roda, né? Eu acho que todo mundo... Não faz. Todos os players aí, SaaS, né, se a gente chamar assim, todos eles entraram nesse lance, né, de cabeça, porque não tem... Virou o padrão OpenTelemetry, né? Eu até vi, ou não sei se eu falei com o Yuri da Oli Garden, eu acho que foi ele que me falou dessa pesquisa que acho que 40% ou 50% da Datadog já é OpenTelemetry, do que os caras recebem. Então, não faz sentido, né? Alguém que... Não, mas para usar o meu app, você tem que usar esse meu modelo. Ô, querido, peraí. Não faz sentido. Hoje em dia, o OpenTelemetry acabou com tudo. Não é mais assim. Muito legal. Tá bom. Aí, dentro de OpenTelemetry, a gente, como você falou, armazenamento é um problema. Mandar tudo só gera mais problema. Mas não mandar o que você precisaria, parabéns, né? Você não mandou para lugar nenhum. Como definir, qual a sua estratégia quando você está explicando para as pessoas, ou quais perguntas eu preciso fazer, né, talvez, para definir quais são os SL asterisco que eu vou atingir aqui, né, ou que eu quero, né, porque às vezes, né, você falou do checkout, né, então de repente, no checkout eu quero 99.139. Agora, sei lá, na aplicaçãozinha de curtida do favorito do negócio, mano, se parar isso aí, não importa. Eu vou continuar vendendo. Se for para alguém morrer, que morra os favoritos e não o checkout. Mas dentro disso, ainda tem outras coisas além dos SLs, whatever. Ainda tem cardinalidade, ainda tem essas contas aí que a gente volta para uma matemática mais complexa até. Então, quais perguntas são necessárias, assim, ou por onde você costuma começar para ter essas respostas? Então, eu tô falando então, né? Mas o que acontece? Na maioria dos casos, os SLIs, SLAs, SLOs, eles chegam muito depois. Porque, por exemplo, depois que eu entendo que aquela chamada daquela requisição está afetando ou está chamando vários outros microserviços, aí eu começo a tracionar. Então, por exemplo, qual a disponibilidade que eu quero para o meu /checkout? Eu não sei, eu não tenho isso em documento nenhum, não sei o quê. É sempre assim. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar essa métrica, a gente vai monitorar ela por uma semana e a gente vai ver a disponibilidade dela. Então, a gente vai ver o total de requisições que foram feitas, o total de requisições bem-sucedidas, quantas deram erro, quais períodos. E aí, baseado nisso, a gente consegue chegar ali numa porcentagem. Que dificilmente vai ser 99. A maioria é 97, 96, 95. E aí, começa o primeiro susto, né? Tipo, eu não sabia que não estava chegando nessa disponibilidade toda. Uhum. Mas não está chegando por quê? Então, tem algum microserviço daqueles que está com SLI mais baixo ainda, que está afetando o principal, né? O objetivo principal, SLO. Então, é a partir daí também que a gente começa a investigar. Quem que está afetando? Então, aquele cara precisa de mais atenção. Vamos focar nele. Tá precisando de quê? É uma automação? É um reinício automático? É infraestrutura? A gente tem que aumentar mais? O que é, né? Uhum. Então, qual a meta aí pro próximo mês? Meta pro próximo mês? 95,6. Então, beleza. Então, a gente vai ver se atinge, fazendo as melhorias. Atingiu? Olha de novo, vê quem é que tá com mais baixo. E vai fazendo melhoria até conseguir
uma otimização. E aí tem um ponto importante sobre essa questão de armazenamento, né? As pessoas estão acostumadas, eu quero que os dados fiquem no meu storage o maior tempo possível. Gente, isso não existe. Isso também encarece muito no fim das contas. Porque raramente você vai olhar para todas aquelas métricas há um ano atrás. Você pode substituir tudo aquilo por uma contagem simples, uma métrica só, guardada há um ano atrás. É um pouco até do que o Zabbix faz. Então ele consegue pegar ali o mínimo, o máximo e uma média e guardar. E você diminui ali o histórico, que é mais pontual, né? Então você consegue ter ali trabalhar melhor uma métrica para ter uma informação a longo prazo e não lotar o teu storage. Então, retenção, assim, é tudo. Nesse caso, eu tenho uma pergunta, porque aí eu mandaria logs para 2 lugares diferentes. Um dos meus logs é o que eu estou mandando para observabilidade, e esse é o que eu estou utilizando para métricas, vou chamar assim. E outro é o meu log, talvez são outros logs, mas ainda são logs, né? Eu tô mandando pro storage mesmo, tô guardando aquilo para obedecer, sei lá, LGPD. Tem que guardar 5 anos meu log. Então eu vou arquivando isso aí infinitamente, né? Vai que um auditor bate na minha porta, aí eu abro o storage para ele e falo, fique à vontade com esses teras de log aí, boa sorte no seu grep. Tem muito isso, tá? Isso. O que acontece hoje, por exemplo, no Stack Grafana, eles trabalham com vários componentes para o lock, né, que é para o centralizador de logs, que tem justamente essas funções. Armazenar logs a longo prazo, tem alguns outros logs que eles armazenam a curto prazo, então tem um outro componente que já é otimizado para fazer queries, somente fazer queries nesses logs, fazer essa busca. Então você consegue, por exemplo, eu quero transformar a log em métrica. Tem gente que diz que isso é horrível. Gente, isso é muito possível. Então, por exemplo, tem um out of memory que está acontecendo com muita frequência. Mas eu não quero ficar lá no log acompanhando, contando quantas vezes ele acontece. Cara, transforma a métrica. Coloca uma contagem, joga para um time series e você vai ver quantos erros está dando ali. 12 horas. Tá estourando tudo. Deram quantos erros desse no log? Então, assim, você transforma a métrica. E aí, quando você tem um stack distribuído assim, fica muito mais fácil trabalhar com ele. Porque ele consegue tanto armazenar a longo prazo, quanto deixar uma galera ali, a curto prazo, para responder mais rápido. E tudo no mesmo storage, inclusive. A stack da Grafana, não é porque você é Grafana Champion, não, eu sempre falo bem da Grafana, que o lock, ele veio para dar um boom nisso, né? Um abraço para Elastic, mas o lock é muito melhor. Desculpa, Elastic, continua aqui com a gente, não vai embora. Alex, te amo. Mas, o lock é muito bom, né? Ele é muito eficiente e ele tem tantas partes, cada uma com a sua função definida. Eu adoro isso no Linux. Faça uma coisa só e faça ela direito. Pois é. Pronto. Olha, gente, é isso. Tem cada coisinha ali, o collector faz isso, faz aquilo, manda pra lá, manda pra cá, pronto. Eu acho que fica até mais fácil de entender o lock com cada função definida, com cada parte bem aplicada ali, né? E o lock é muito mais leve, eu acho. Sim, muito né? performático. Eu percebo, assim, nas stacks que a gente trocou tudo por lock já faz um tempo, assim, e foi muito melhor mesmo. Muito bacana. E é triste quando a sua stack de logs, né, bate cabeça e ela tão mandando log, mas a sua stack de logs capotou e você tá perdendo log. Mas aí o que você vai apanhar na War Room, porque a stack de log ficou fora e você perdeu isso no meio do caminho? Pode crer. Nossa senhora, aí não vai ter jeito, né? Não, da hora. Inclusive, quem quiser, vai de novo lá no LinkedIn da Lara, tá? Tem uma ilustração muito boa do Grafana Lock. Ela explica direitinho o que cada parte faz, o zelador do prédio, o seu Severino. Então, todos nós Severinos podemos ir lá, dar uma olhada e entender o que cada parte faz, né? Lara, para caminhar para os finalmente aqui, eu queria saber uma dica de como você tem trabalhado com observabilidade maior parte do tempo. Uma dica para a gente que está fazendo isso e umas pedras que você quebrou pelo caminho, sabe? Tipo, poxa, eu não usava requests, ou eu usava request limits igual no meu Kubernetes, e eu tava pagando uma bala de Kubernetes. Ou o contrário, né? Eu faço um puta overcommit, e aí, de repente, alguma aplicação começa a usar tudo que eu deixei ela usar,
e meu cluster vai para as cucuias. Então, são coisas que você aprende só com a mão na massa. Lendo o Medium, você não chega lá. Então, queria saber se você tem uma dica dessa que você se lembra e que você aprendeu ela com muito suor. Ai, meu Deus, tem tanta... Conta tantas. Tem tantas, mas assim, acho que uma que eu posso dizer assim, que muda muita coisa pra mim hoje, trabalhando, e quando tem cliente que não tá com isso ativo, eu fico um pouco irritada, é a atualização. Quem trabalha com pessoas sabe que um dos desafios é manter as atualizações em dia. Quem usa a stack do Grafana mesmo, o Pentelemetry, a gente vê que ali por semana tá saindo pelo menos uma versão nova. E assim, gente, se puderem, coloquem um monitoramento pra isso. Pra vocês saberem, saiu uma atualização agora, tá? Mais tarde eu vou fazer. Porque no fim, o que você tá precisando hoje, o que você vai precisar amanhã, essa atualização já resolveu. E aí você fica batendo cabeça por um bug, por eu queria uma função específica do Grafana que não tá funcionando. Pô, mas tu também tá na versão 10. Na 12 tem isso e muito mais. Então, assim, o monitoramento se monitorando o tempo todo, né? Então, pra mim, o diferencial foi isso. Foi manter a stack atualizada sempre e você consegue aproveitar ali o que vem de bom. E claro, com segurança, né? Sempre olhando ali as issues, tudo que tá vindo. Ah, que bom. Olha, eu vou pegar esse seu gancho para fazer um jabazinho rápido. Não pula essa parte. Que você falou, né? Atualização e com segurança. Olha, a gente tem entrado nesse mundinho de segurança de containers e quanta gente tem milhões. Gente, é sério. Olha, é na casa dos milhares de vulnerabilidades que a pessoa tem no cluster, que o administrador tem no cluster dele. E seria impossível, humanamente não dá para fazer, não dá para resolver aquelas CVEs. Então, a gente passou um tempo aí atrás, talvez 2 anos, trabalhando com monitoração de CVEs e a gente foi descobrindo que não dava para resolver. Era um problema insolúvel. E aí, a gente entrou agora nesse jogo de fornecer imagens com 0 vulnerabilidades, inclusive do Grafana, da stack da Grafana. Por quê? A stack da Grafana, assim como outras coisas, ferramentas que você utiliza no seu cluster, não estou falando mal da Grafana, o foco dela não é essa. E as vulnerabilidades vão aparecendo conforme os dias vão passando. Assim como vai saindo feature, vai saindo bug e vai saindo CVE, galera. É assim. Exatamente. Então, a gente fornece essas imagens, né, para você resolver esses problemas, porque tudo que você está usando no seu cluster são suas aplicações, não são minhas. O próprio kubeproxy, o Node, o Ingress, tudo isso, né? Às vezes as empresas estão preocupadas com não, mas eu estou hardenizando aqui a imagem que eu uso no meu Java. Parabéns, já andou um caminho, já deu o primeiro passo. Mas e todo o restante, né? Quando você fala do mapa da aplicação, mas o que tem de gente que não tem esse mapa, que não sabe o que está rodando exatamente no cluster dele, né? Como já diria o Toretto, um bom piloto sabe tudo que tem no seu carro. Se você não assiste Velozes e Furiosos, não sabe disso aqui, para esse episódio e vai assistir. Cultura, gente, pelo amor de Deus. Se você é um administrador de sistemas, ou administradora, ou administradorix de sistemas, e não sabe o que está acontecendo ali no seu cluster, primeira lição é essa, saber, né? Eu nem estou monitorando, não sei quanto está acontecendo, né? Eu não sei qual é o número desse SLA. Eu também não sei quantas vulnerabilidades tem aqui. Então, esse é o primeiro passo. Começa a verificar. Roda um triv, pelo menos, minimamente. E aí depois, me liga, gale.io/0cve. E aí a gente resolve essa parada. Um deploy. E todos os seus CVEs vão de arrasta. Tá bom? Tá vendo aí? Olha aí, que beleza. Lara, obrigado. A gente combinou isso aí no roteiro. Você me deu a deixa perfeita. Para finalizar de verdade, eu sempre pergunto aqui para os participantes uma dica para relaxar, para, sei lá, sair desse mundinho de tech aqui, né, para a gente não ficar doido ou pelo menos durar um tempinho mais. Galera, assim, a maioria dos meus amigos, né, ou já passaram ou estão passando por burnout. Então, assim, eu faço terapia há 4 anos. Assim, já tive alta, mas eu acho que é um espaço muito confortável para você se fortalecer mesmo, saber dar os nãos necessários, se sentir confortável, né, em conversar, em se comunicar, porque tem muito disso, né? O pessoal tem muita dificuldade de se comunicar. E eu acho que isso vai tanto pro pessoal profissional, ajuda bastante. E assim, cara, final de semana pra mim é um momento que chegou sexta-feira às 8 horas, eu não sou plantonista, então meu celular fica off.
é tentar fazer um esporte mesmo. Eu mesmo procuro sempre trilha ou crossfit, tô nessas duas. E também dormindo, mas eu sempre creio que em TI o ócio, ele é muito produtivo. Então, se você tira um tempo pra... não vou fazer nada, vou assistir uma série, vou dormir, vou fazer qualquer coisa. Pelo menos eu que acabo trabalhando muito com criatividade nesse ramo da observabilidade, segunda-feira eu volto com a mente fresquinha. Então, assim, se eu posso dizer um conselho é esse. Que legal, que legal. Eu demorei muito... Ainda não posso dizer que eu sei fazer essa tarefa, né? Mas depois que eu saí da Localweb, eu fui trabalhar numa startup, numa incubadora de startups. E aí, eu achava o cúmulo, né? Então, no ápice das startups, 2010, até 2014, 15 ali, então toda startup tinha a salinha dos videogames, ping-pong, isso era o benefício que fazia você sair da corporativa. E os caras de design, UX, eles passavam o dia inteiro jogando FIFA naquela porcaria daquele videogame. Eu falava, esses desgraçados ganham mais que eu pra jogar videogame aqui e ir na casa deles? Não pode ser. Eu escolhi a profissão errada, eu sou muito idiota. Eu vou fazer uns desenhos, não pode ser. Mas como eu sou péssimo em FIFA, em desenho, em design, então eu continuei aqui em infra mesmo, né? Mas eu concordo total com você. Se você fica bitolado ali, só pensa nisso, se você só fica sentado na mesa do computador e tudo mais, sua mente tem que devanear um pouco, né? Eu gosto muito que o Murilo Gun, já citei um monte de coisa dele aqui, mas ele fala assim, a sua criatividade, né, ela vem de diversos inputs, né? Então ele fala, eu vou pegar um avião, eu passo numa banca de revista, né, pego umas 3 revistas aleatórias, uma Capricho, uma de carro e uma de economia, sei lá, e vou dar uma folheada, vou ler um pouco e tudo, porque eu preciso desses outros inputs, né? Se eu só viver a minha vida com Kubernetes, tem uma hora que vai parar. Não né? tem como. Muito bom você ter falado disso. Eu até ia fazer um alerta, então eu espero que o clima não caia aqui, não vá embora. Principalmente vocês que são homens. Eu vou falar diretamente com vocês. Setembro já passou, tá chegando. Eu tô perdido no tempo. Setembro é o mês amarelo. Então, olha, isso veio à minha mente no momento certo. Tava tomando banho tentando lembrar disso e eu ia falar no Kubecast. Raras vezes eu abro uma porta tão grande da minha vida pessoal aqui no Kubecast, mas eu vou aproveitar esse momento. Setembro tá chegando e eu vou aproveitar que a Lara falou sobre fazer terapia. Homens normalmente não vão fazer isso, né? Homens têm um preconceito gigantesco contra conversar sobre terapia, sobre mais um monte de coisa. Principalmente da minha geração pra trás, sei lá. Bom, a gente que tá nos 40, nos 30 e todos, né? Olha, talvez, e eu vou tirar o personagem aqui que só fala bobagem pra falar uma coisa séria, que talvez você precise desse momento, talvez você precise conversar, talvez você tá a ponto de explodir, de viver um personagem no trabalho, um personagem em casa, um personagem com os amigos, e você não tem um minuto pra poder respirar, pra poder ser você mesmo, ou sei lá, tá? Não importa qual seja o problema. Não espera, de verdade, olha, não espera você chegar no limite ou você explodir para pedir ajuda. E não precisa chegar nesses limites, você pode pedir ajuda a qualquer momento. Esse episódio provavelmente vai sair em setembro, porque hoje já é 27 de agosto. Então, não tem mais jeito, tá bom? Mas olha, eu falando bem sério mesmo, peça ajuda, tá bem? Não espera de verdade, tá? Você tomar alguma decisão errada. Não espera você tomar um caminho ruim. Beleza? De verdade, tá bom? Eu, inclusive, olha, no meu LinkedIn você consegue qualquer contato meu, inclusive o meu telefone, tá? Não é só o Serasa que pode me ligar. Então, de verdade, se você quiser conversar com alguém, eu não sou uma pessoa conversativa, tá? Mas se você precisar de ajuda, fala com alguém. Tem um monte de gente na comunidade, tem um monte de gente disposta a pelo menos te ouvir 5 minutos. E eu posso dizer por experiência própria que foi numa conversa de 5 minutos que eu decidi continuar vivo e não passar desse plano para outro. Eu falo disso, ou eu falo de qualquer coisa em tom de brincadeira. Eu tava falando com a Lara do acidente, eu conto piadas sobre isso e tudo mais, porque eu sou idiota. Mas não deixa esse momento passar. Sei lá, manda uma mensagem para alguém, mesmo que seja um desconhecido. Talvez com um desconhecido seja mais fácil,
você conversa ali 5 minutos, ou liga no telefone, eu não sei qual que é o telefone certo, eu vou olhar aqui, agora o Google vai ter que me... Vai ter que ajudar. E assim, né, João? Tem um ponto que também acho que os homens veem muito isso. Eles acham que a terapia é um lugar de vulnerabilidade e não é bem assim. É também para você enxergar que você tá ali passando por um problema, mas que você tem outras possibilidades. Tipo assim, cara, você pode tentar fazer isso, você já tentou isso também, tipo... É uma outra visão, né? Sem julgamentos, claro, porque todo mundo que opina na tua vida, ela tem uma opinião carregada de uma experiência, de uma vivência que pode ser frustrada, pode ser muito boa, mas assim, você tá lá em um lugar seguro, né? Exato. O telefone é 188, beleza? Pra eu passar a informação certa, pra não vacilar. E eu quero dizer uma outra coisa. Conversar com os amigos no bar não é terapia, tá? Eu falei do meu telefone, me manda uma mensagem pra alguém. Isso não é a solução. Pode, de repente, ser naquele minuto. Então, se você estiver pensando em alguma coisa, liga pra alguém. Não deixe de se salvar dessa, tá bom? Mas a solução mesmo é algo prolongado, né? Como a Lara falou. Terapia... Gente, olha, eu fui fazer terapia compulsoriamente, tá? E foi muito da hora. Gostava de fazer, inclusive, tá bom? Talvez eu volte. Mas, bom, é isso. Me passei aqui na minha recomendação, mas... Acontece. É isso, pode deixar, editor. Pode deixar aqui que tá tudo certo. Eu espero que isso chegue a alguém que precisa ouvir. Quem sabe? Tá bom? Lara, eu queria te agradecer muito. Muito obrigado pelo papo. Imagina! Eu não sabia quase tudo que você falou aqui. E olha que eu já contei mentiras sobre observabilidade, hein? Eu digo, pessoal, meu trampo é contar mentiras. Tá bom? Mas depois eu arrumo quem sabe transformar minhas mentiras em realidade. Relaxa, eu adorei, assim, então eu tô muito feliz mesmo, porque, assim, teu canal, teu podcast é um podcast que eu admiro muito, né, eu vejo que todo mundo comenta, tá, o João, e assim, são muitos conteúdos relevantes, observabilidade mesmo, assisti a saga toda. Juro. E assim, cara, continue com o trabalho que você tá fazendo, né? Continue sempre nos eventos também. É sempre bom a gente ter esse contato. E eu ri muito, porque escutar a tua voz aqui, escutar tu presencial é muito engraçado. É muito engraçado. Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Lara. E tenho certeza que quem tá ouvindo também agradece. Eu agradeço também vocês que estão ouvindo a gente até agora. A gente se vê no próximo episódio. Faz aquele ritual, manda pra alguém. Inclusive, esse pedacinho final, de repente, você manda pra um colega. Não precisa mandar o episódio todo. Manda o episódio todo também. Manda o episódio, inclusive, pros seus inimigos. Quem você fala, só traz desgraça pra eu resolver aqui, manda pra ele. De repente, ele vai te ajudar. Beleza? A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.